tem algum sinal, algum sintoma que elas te relatam com frequência e que as pacientes elas não associam isso com o intestino? Eu acho que mais essa questão do inchaço, porque elas acham que é um inchaço total no corpo, só que elas esquecem que está muito relacionado sim com a questão intestinal. E elas não conseguem às vezes fazer as correlações com algum alimento, com a fase do ciclo. Se aí, por exemplo, onde a gente vai entrar naquela questão, né, ali da SIBO, do IMO, que as pessoas não fazem nem ideia do que é isso. E aí é onde a gente vai investigando e por isso que eu gosto desse acompanhamento multi, tanto da parte gastro com a parte nutricional. Bem-vindo à Inteligência Intestinal, o canal onde a gente para de adivinhar e começa a investigar. Aqui, saúde intestinal é levada a sério, com ciência, clínica e honestidade que seu intestino merece. Eu sou a Pamela Oliveira, gastroenterologista, e o meu trabalho é entender por que seu intestino está do jeito que está, entendendo o que está por trás dos sintomas e buscando a real causa. No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, uma nutricionista que, assim como eu, não se contenta com respostas fáceis. Ela trabalha há anos com saúde da mulher, tem experiência profunda com lipedema, desbiose e os impactos que o intestino tem na saúde da mulher em todas as fases da sua vida. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada por ter aceitado esse convite aqui no primeiro episódio do podcast Inteligência Intestinal. Então, eu gostaria que você se apresentasse para que o pessoal possa te conhecer, por que te levou a seguir o caminho do que você faz da nutrição, antes da gente começar, que tem muita coisa para falar aqui hoje. Muito obrigada, Pamela. Eu que me sinto muito honrada de estar aqui hoje, porque ver profissionais da área da saúde que têm esse cuidado, principalmente com a saúde da mulher, né, com o intestino, que é o nosso segundo cérebro, me cativa de uma forma muito linda, porque hoje, quando a gente fala de nutrição, eu busco entender como que aquela mulher está se sentindo, porque realmente hoje meu maior público é mulher, e eu também gosto muito de entender a saúde intestinal dela, porque o intestino saudável, ele que diz muito. A gente consegue saber, de acordo com aquele ciclo menstrual daquela mulher, na reposição hormonal ali, por exemplo, no período da perimenopausa e da menopausa, no período daquela mulher que tem endometriose, SOP, até mesmo no manejo do lipedema, a gente precisa de um intestino saudável, porque senão a gente não consegue ter absorção das vitaminas e dos minerais da forma correta, né, das suplementações e das medicações. Então, assim, muito obrigada, né? Hoje meu maior foco é, de fato, em saúde da mulher, saúde intestinal e em comportamento alimentar, e vai ser um prazer poder estar aqui hoje estreando esse seu novo quadro. Que legal. E como que você explica essa relação entre o ciclo hormonal nas fases ali da saúde da mulher? Como que você vê isso na prática? Bom, primeiro que a gente tem que entender qual é a fase que aquela mulher se encontra. Então, por exemplo, ela está na fase ali do período fértil, ela tem ali realmente um ciclo menstrual ativo, ela usa algum método contraceptivo hormonal, ela faz algum uso de algum hormônio de forma ali em gel, vaginal ou implante. Não, ela não usa nada. Então, primeiro a gente vai entender como é que ela tá. Se ela tá naquela fase fértil, no período fértil ovulatório, se ela tá ali na fase lútea, se ela tá menstruando. E aí a gente vê muito a correlação do intestino. Aquela mulher relata assim, nossa, eu tô perto de menstruar, minha barriga fica muito inchada, eu fico com muitos gases. Muitas mulheres relatam que o intestino prende ou que ele solta muito. Então, eu sempre busco entender qual que é aquela fase e se ela usa ou não algum tipo de hormônio para que a gente tente modular aquele intestino. Então, às vezes, por exemplo, ela tá mais constipada, a gente vai e analisa o aporte de fibra, porque a gente sabe que o excesso também é ruim se ela não bebe água. Aquela mulher que tem o intestino mais solto, às vezes, por exemplo, a gente entra às vezes com algum probiótico para dar alguma segurada, a gente fala de alguns alimentos que podem ou não piorar. Então, primeiro eu busco entender tudo isso para a gente poder fazer o manejo da forma correta, porque não é só uma receita de bolo simples, sabe? Exatamente, Luísa. E eu, como gastro, também vejo no meu consultório as pacientes relatando essa relação do intestino com as fases, né? Na TPM, menopausa, então, de fato, tem essa relação mesmo. E tem algum sinal, algum sintoma que elas te relatam com frequência e que as pacientes elas não associam isso com o intestino? Eu acho que mais essa questão do inchaço, porque elas acham que é um inchaço total no corpo, só que elas esquecem que está muito relacionado sim com a questão intestinal. E elas não conseguem às vezes fazer as correlações com algum alimento, com a fase do ciclo. Se aí, por exemplo, onde a gente vai entrar naquela questão, né, ali da SIBO, do IMO, que as pessoas não fazem nem ideia do que é isso. E aí é onde a gente vai investigando e por isso que eu gosto desse acompanhamento multi, tanto da parte gastro com a parte nutricional. Essa parte de inchaço que você falou, eu vejo muito em relação a pacientes que têm endometriose também, que acham que aquele inchaço é da endometriose e às vezes tem algo aí por trás, né? Muito além. E você me mencionou o uso crônico de antibióticos que você fazia.
Você consegue contar aqui pra gente essa sua experiência? Porque eu acho que muita mulher passa por isso também, as consequências disso. Sim, a gente precisa entender hoje que o antibiótico ele precisa ser muito bem indicado, porque às vezes os médicos eles passam de uma forma muito indiscriminada. Às vezes é tipo assim, você chegou ali às vezes com uma dor de garganta que nem é bacteriano. E às vezes só para prevenir ali logo, toma um antibiótico. E eu acho que não é bem assim, porque aí foi quando eu fui desencadeando. Então, foi através de uma infecção viral que eu tive, que aí depois virou bacteriano, que não precisava do antibiótico, aí começou. E aí começou a me dar crises de vaginose. E aí, para tratar, não era só metronidazol que funcionava, tinha que entrar com Clinda. E aí foi. E aí foram ciclos de quase um ano desses episódios. E aí foi quando minha barriga sempre ficava inchada. Eu ainda não tinha o diagnóstico da endometriose. Eu vivia com constipação e diarreia. O probiótico já não funcionava. Uma dieta low food map às vezes não funcionava. E aí eu sofri, viu? E aí foi onde eu fui me aprofundando cada vez mais, né? Na época eu já gostava dessa parte de saúde intestinal, ainda não era tão voltada para a saúde da mulher, mas aí foi onde eu fui tentando ir por exclusão. E uma coisa que eu vejo é que às vezes as pacientes, elas querem tudo de uma vez. E não é assim, a gente tem que ir por etapas. E aí a gente vai fracionando e vai vendo o que que é e o que que não é. Vejo isso frequentemente. Isso das pacientes falarem, eu já usei de tudo e nada funciona mais. Claro, porque é exatamente isso sobre as fases. Então, na sua prática, como que você conduz essas pacientes que usam antibiótico de recorrência, tem candidíase de repetição, o que é a primeira coisa que você avalia ali nelas? Primeiro, eu preciso entender o para que ela tá usando aquele antibiótico, sabe, Pamela? Se ela tá usando para uma questão vaginal. Vamos lá, você fez uma microscopia? Você viu como é que tá a sua saúde da sua flora? Você tem mais lactobacilo? Não tem? O que que você tem ali? Então, por exemplo, eu vou e indico lá uma gineco que eu confio que faz essa parte. Por exemplo, as minhas pacientes que sofrem de questões intestinais. Muitas das vezes elas nunca nem ouviram falar do teste respiratório. E aí é onde entra a questão onde eu falo, gente, vocês precisam buscar uma coisa mais aprofundada. Não é só ir num simples gastro, onde ele vai te passar, às vezes, um metronidazol, porque não é isso que vai resolver o seu problema. Ou então taca que é muito comum, um Anitta da vida. E às vezes não é aquilo que aquela paciente precisa. Então eu gosto muito de entender qual que é a queixa e para que ela tá usando aquele antibiótico pra gente às vezes direcionar. Por isso que eu sempre falo que é multi, porque na parte da alimentação, o que eu vou orientar ela? Que a gente tem que consumir menos açúcar para evitar ali o supercrescimento ali daquelas bactérias, a piora. A gente precisa evitar alguns alimentos que são de fato mais fermentativos. Eu vou falar às vezes, cara, exclui um pouco tal coisa, porque senão você tá usando muita coisa que vai só piorar a sua condição. Mastiga mais devagar, porque às vezes está relacionado com a própria mastigação da paciente. Às vezes o ar que entra piora a sintomatologia dela, sabe? Exatamente. E isso da desbiose que você fala, que as pacientes chegam, o médico passa o metronidazol, isso é de fato, nem toda a desbiose não é igual para todo mundo, existem tipos de desbiose, então por isso entender, fazer o teste respiratório, para saber se é SIBO, se é IMO. Eu que atendo os pacientes, muitos não sabem o que é o teste respiratório, é claro que alguns chegam pelo Instagram, já sabem, mas vários, eu pergunto, você já ouviu falar do teste respiratório? Não, já foi em vários gatos, ninguém nunca falou sobre isso. Então, é muito frequente. E o quanto a alimentação é importante no tratamento desses pacientes. Você costuma direcionar uma dieta low FODMAP? Como que é isso aí na prática? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender, né, o que de fato é a SIBO, né? É o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E aí, depois a doutora Pamela vai falar para vocês qual que é a diferença do IMO e da SIBO, né, propriamente dito ali, daquela desbiose. E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é para eles entenderem que, assim, nem toda desbiose, ela é composta de uma SIBO ou de uma IMO, mas uma SIBO e uma IMO, geralmente ela tem uma desbiose, que é o desequilíbrio das bactérias, né? Exatamente. E aí eu acho que é onde mora aquela questão da gente tentar entender e fazer esse ajuste tanto nutricional da parte de uma dieta low food map, onde a gente vai tirar os alimentos que são fermentativos, exemplo, feijão, grão de bico, laticínios, cebola, alho, durante um período de 2 a 6 semanas, para depois fazer a reintrodução. E aí é onde eu sempre vou investigar aquela vida alimentar daquele paciente para saber se ele tem ou não uma indicação para uma low food map, porque não é fácil. Não é fácil. E você pega, assim, pacientes que já estão numa dieta low FODMAP há muito tempo, porque tem isso, né? Fica naquela dieta restritiva e não reintroduz. Olha uma dieta ali no chat GPT e segue sozinho. Você vê isso, pacientes que ficam nessa low FODMAP, aí quando chega no seu consultório, tá muito restrita? Vejo muito e são os pacientes que mais sofrem.
São os pacientes mais tristes, mais deprimidos, de verdade. Porque Uhum. imagina, você corta tudo e eles têm um medo, um pânico de colocar o alimento, que é onde você vai explicar para ele que ele vai colocar. Mas existe uma reintrodução que ela é por etapas. Então, naquela semana ele vai escolher. Então, vamos introduzir os lácteos. Uhum. Quais lácteos que a gente vai introduzir? Ah, hoje é o dia do cottage, amanhã é o dia do iogurte, depois é o dia do leite em pó. E assim sucessivamente. A gente vai ensinando para ele, porque eles acham que é só voltar a comer. Porque não tem como, não é sustentável se manter numa dieta low food map. Por isso que ela é uma estratégia e não um estilo de vida. Exatamente. E falando um pouquinho aqui sobre a desbiose, né? A desbiose é qualquer desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, que ela é composta por bactérias, vírus, parasitas e arqueias, que é aí que está a diferença do SIB e do IMO. Porque o SIB é o supercrescimento de bactérias lá no intestino delgado, elas não deveriam estar lá. E o IMO é um supercrescimento de arqueias no nosso intestino, tanto delgado quanto grosso. Então, são micro-organismos até mais simples que bactérias, mais difíceis de matar, digamos assim. E aí o tratamento muda, por isso que é importante diferenciar no teste respiratório, porque o metano, ele, que é o gás que é liberado, ele prende mais o intestino. Então, por isso que o tratamento ele é diferente. E não é só com antibiótico, probiótico, como a gente falou por aqui. E falando assim, mudando um pouquinho, voltando para a saúde da mulher, como que você vê a diferença no intestino das mulheres antes e depois da reposição hormonal bem indicada? Primeiramente, que a gente está falando provavelmente nesse caso das mulheres já no climatério, na Isso. menopausa, né? Porque assim, o uso do hormônio ele é um uso muito sério. A não ser que ela tenha ali, de fato, alguma doença ginecológica que faça de fato jus, né? Então, essas mulheres, elas já relatam que elas entraram no climatério e o intestino mudou. Acumulou mais barriga, ou seja, está com um pouco mais de resistência à insulina, que pode estar correlacionado com uma desbiose ali do intestino. Então, a gente sabe que às vezes aquela mulher, quando ela tá ali com, por exemplo, a queda dos hormônios, do estrogênio, da progesterona, ela tende às vezes a ficar mais constipada. E aí ela tende a, por exemplo, começar a usar laxantes com uma frequência maior, o que vai piorando aquele quadro daquela mulher. Às vezes, né, a gente também sabe que às vezes fazer uma colonoscopia para investigar se ela tem pólipo, como é que ele tá, também tem tudo ali atrelado. Então, quando ela me relata isso e a gente vai vendo, a gente vai ajustando ali toda aquela questão alimentar dela. Vai, por exemplo, eu gosto muito de indicar o psyllium, a aguinha de ameixa, que são estratégias muito básicas, muito baratas e fáceis dela colocar, que já faz uma grande diferença nesse caso. Sim, e no caso do lipedema, que é uma das suas especialidades, como que é essa relação do lipedema com o intestino? Você consegue explicar pra gente? Até como uma experiência própria, né? Que Sim. você já contou aqui. Bom, a questão do lipedema, que a gente sabe que é o acúmulo mais desproporcional, né, nos membros inferiores e o acúmulo de líquido a mais, ele está muito relacionado também com a questão intestinal, porque se você tem um intestino que está em desequilíbrio, não adianta nada você fazer suplementações, por exemplo, de resveratrol, que vai ajudar na questão do lipedema. Por quê? Porque você não vai conseguir ter uma boa absorção. Então, é onde a gente começa a ver que aquela mulher está se alimentando bem, ela está tomando suplementos, mas ela não está tendo uma melhor efetiva naquele lipedema. Aí é onde a gente começa a investigar a questão intestinal. Às vezes a gente também tem que analisar, por exemplo, que aquele lipedema daquela mulher, por exemplo, ele está numa fase pior devido, por exemplo, à questão do ciclo menstrual que ela tá. Então a gente começa a fazer uma dieta mais voltada para o ciclo. A gente introduz algumas sementes, a gente introduz alguns outros alimentos que vão ter uma absorção melhor e a gente consegue ver como que ela vai reagir. Para aí sim a gente conseguir ver aquela questão intestinal de fato de uma forma mais apurada. Então, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer o teste, porque na minha época das minhas desbioses nem se ouvia falar disso. Então, agora que está mais em alta, eu gosto muito de explicar para as pacientes, nossa, gente, o teste ele é realmente fantástico, porque você sabe direcionar, porque eu ainda tenho sintomatologia. Então, te faço um convite aqui para você ir lá no consultório fazer o teste comigo, né? E mostrar para os seus pacientes, porque eu vejo muita relação da SIBO, IMO, com mulheres que têm essa predominância estrogênica, né? Do lipedema, endometriose, SOP também, que agora mudou, né? SOMP, né? Menina, pois é. Então, eu vejo muito. Ontem mesmo, eu recebi indicação de uma colega minha que é gineco, de uma paciente que tem endometriose e estava ali, um SIBO, um pico bem precoce. Quando esses picos são precoces, o tratamento é um pouquinho mais direcionado e difícil às vezes. Então, por isso que tem que ter o acompanhamento. E qual que é a mensagem que você quer deixar aqui para a mulher que está nos acompanhando, que já tentou de tudo? O que você
deseja que essa mulher escute aqui de você hoje? Primeiro. E leve para a vida dela. Primeiro, será que você já tentou de tudo? Às vezes não. Às vezes a gente não tem bons profissionais, às vezes, ao nosso lado. A gente acha que a gente está sendo bem cuidado e tudo mais, mas é sempre muito bom a gente investigar, de fato, como que a gente está, né? Então, por exemplo, hoje, receber esse convite de poder fazer o teste vai ser muito importante. Por quê? Porque eu tenho endometriose, porque eu tenho lipedema e eu faço uso de hormônio. E eu estou descompensada, infelizmente. Meu corpo todo, ele tá meio bagunçado. Então, eu tô em fase de reajustes. Por quê? Porque, infelizmente, a gente precisa entender que são fases, né? São tentativas, são erros e a gente vai tendo períodos ali. Então, por exemplo, o que eu quero deixar para vocês é, façam uma análise, como você está, e veja o que você pode melhorar e o que você pode mudar. Entenda que não é só uma dieta lá de ChatGPT ou um uso de um hormônio que vai solucionar o seu problema, ou o uso de um antibiótico. É você buscar médicos que sejam de forma humana e olhem para você de uma forma detalhada, de tipo, tá, vamos entender tudo do seu ciclo, como é que tá seu sono, como é que tá seu nível de estresse, porque querendo ou não, a gente sabe que a gente tem um eixo intestino-cérebro, né? Então o nível de estresse acaba piorando, às vezes, aquela sintomatologia do intestino. Então, se você já tentou de tudo, reflita sobre isso. Será que já foi de tudo mesmo? Será que já foi de tudo? Será que o diagnóstico... Porque eu falo que para ter É claro que cuidar do intestino é um processo. É um processo e depende das situações que você tem, por exemplo, do lipedema, endometriose, mas também eu quero deixar aqui que ter o diagnóstico correto também muda. Então, se você tem ali um lipedema, endometriose, tem barriga inchada, às vezes é um SIBO que está ali, né? Então, você não teve o diagnóstico ainda, é algo que vai te ajudar ali no tratamento, né? Com certeza. Então, foi muito bom ter você aqui hoje, a conversa foi maravilhosa e eu espero que essa conversa ela ajude várias mulheres aí pelo Brasil a entender a relação da saúde da mulher com o intestino. Então, muito obrigada pela presença aqui hoje, Luísa. Muito obrigada e também convido aí as suas pacientes que estejam passando por essa dificuldade a irem lá no consultório para a gente fazer um trabalho multi de uma forma muito linda e humana e devagar, né? Para elas entenderem que tem solução. A gastro e a nutrição caminham assim, ó, juntinhos. O isso. paciente só tem a ganhar. Muito obrigada. Não de nada. Então, muito obrigada. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Porque a gente sabe que tem muita mulher por aí normalizando sintomas que a gente sabe que não deveria ser normalizado. Se você quer aprofundar qualquer um dos temas que a gente abordou aqui hoje, eles já estão aqui no meu canal do YouTube, onde eu faço exatamente o que eu faço na consultório. Não fico na superfície. Já me segue no Instagram, se inscreva no canal, ative o sininho aqui para acompanhar os próximos episódios. E se você tem sintomas intestinais com frequência, procure avaliação, não normalize seus sintomas. Eu sou a doutora Pamela Oliveira. O Inteligência Intestinal existe porque o seu intestino merece ser ouvido, e não só tratado.